Como vai, meu povo? Meus amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco, meus amigos da internet, aquelas pessoas que vão lá no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook, para procurar os nossos estudos, né? Porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente fortalece os nossos laços com a nossa doutrina, com a espiritualidade. E é mais uma semana que a gente está aqui buscando esses ensinamentos do Cristo. Hoje, quem entrará no nosso estudo é a nossa amiga Eliane Dantas, né? Ela vai falar para a gente do capítulo 16, sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens de 1 a 8. É bastante coisa, um capítulo que vai falar de não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Tem os itens a salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, a utilidade providencial da riqueza, as provas da riqueza e da miséria e as desigualdades das riquezas. Então, a gente que já nasceu rico, né, de saúde, de várias condições sociais, então a gente está aqui hoje para aprender a ser rico. Olha só, que situação. Ou aprender a ser pobre, né? Para melhorar a nossa condição aí. E Eliane vai nos ajudar nessas reflexões. A gente vai começar a nossa harmonização com uma canção e em seguida a nossa amiga Tereza fará a nossa prece. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui todos reunidos em Teu nome, no único propósito de estudarmos o Teu Evangelho. Amado Mestre, permite que a nossa querida Eliane Dantas, dinamizadora da noite de hoje,
possa, Senhor, receber o auxílio dos espíritos amigos, para que a mensagem seja dada de forma tranquila e harmonizada. Que possamos, Jesus, colher dessa árvore da sabedoria. E assim, Cristo Jesus, em nome dos amigos espirituais, mas acima de tudo, em nome de Deus, te pedimos para dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Tereza. E a gente já inicia agradecendo, né, a nossa amiga Eliane por ter aceitado mais esse desafio, nos auxiliar na noite de hoje com essas reflexões, né, para a gente poder entender melhor esses ensinamentos do Cristo. É com você, minha amiga. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito proveitoso para mim preparar esse estudo, né? Sempre para os ouvidos mais próximos a necessidade, e eu espero que também eu possa contribuir de alguma forma para tornar para vocês proveitoso também, né? E como a Jaqueline já falou, nós vamos estudar o capítulo 16 do Evangelho segundo Cristo, itens de 1 a 8. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Deus, nós já fazemos uma pálida ideia do que é, né? E Mamon é um deus da riqueza para os antigos sírios, que eles faziam adoração a esse deus, né? E também a transcrição da palavra hebraica, que significa dinheiro. Para o Espiritismo, Mamon significa o império das coisas materiais, o desequilíbrio dos prazeres, que tanto anulam os sentimentos espirituais, que são os únicos que vão fazer com que cheguemos à verdadeira felicidade. Emmanuel, ele nos diz que o reino de Deus ainda não é da terra. Não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Então, não há como servir ora a Deus, ora a Mamon, se queremos realmente receber o reino de Deus. Porque servir ora um, ora outro, é caminhar pela porta larga. E vamos entrar no item da salvação dos ricos já com uma reflexão de como estamos utilizando as riquezas que Deus nos confiou. A riqueza material, riqueza da saúde, da inteligência, do conhecimento, do tempo. Como nós estamos utilizando? Será que estamos enterrando-as no terreno do nosso egoísmo, da nossa individualidade? Nós estamos dando ou doando? Nós estamos dando aquela roupa velha que não te serve mais, um móvel que já não nos interessa, alguns trocados que já não vai fazer mais tanta diferença, ou nós estamos doando? Porque doar vai muito além. Doar
é quando nós doamos algo de nós mesmos. A indulgência, a tolerância, a benevolência, o nosso tempo. É compartilhar, é doar-se. Então, Jesus, ele nos disse no Sermão do Monte: aonde colocares o teu coração, aí estará o teu tesouro. E aí, quando chega para nós perda de bens, uma doença, é a espiritualidade nos alertando sobre como o egoísmo está nos cegando, como estamos permitindo que o egoísmo nos cegue, fazendo com que não tenhamos olhos de ver os nossos irmãos necessitados de toda ordem. Muitas vezes dentro da nossa própria casa. Todos nós que estamos aqui, né, nesse estudo, nós já estamos buscando realmente, queremos realmente praticar o bem, nos melhorar, nós somos cristãos. Mas será que ainda estamos servindo a Mamon? Gente, alguém quiser comentar, pode, é só levantar a mãozinha. Muitas vezes, como nos diz Emmanuel, ele fala das marcas de Jesus, que não é da cruz, não são os estigmas, são as marcas do sacrifício pelo outro, da renúncia pelo outro. Então, ora agradar a Deus, como já foi comentado, e ora agradar a Mamon, nós não estamos realmente renunciando. Há um limite aí para a nossa renúncia. Tereza quer falar? Pode falar, Tereza. Enquanto você falava e a gente ia aqui pensando um pouquinho, né? E a gente, na verdade, estar no mundo físico é muito difícil, né? O ideal é que a gente pudesse estar no mundo físico sem ser escravo das coisas, né, materiais, das coisas físicas. Esse seria o ideal. Mas acho que a nossa própria situação espiritual em que nós nos encontramos nesse planeta, né, já diz, na verdade, já fala um pouco das nossas dificuldades. Né? O ideal era que a gente pudesse fazer uso, sim, das coisas materiais, sem se martirizar pela ausência, né, das facilidades. Por isso é que a maior prova que existe entre ser rico e pobre, uma das maiores é de ser rico. Exatamente porque é muito difícil a gente manter esse equilíbrio nesse mundo em que nós vivemos, né? Até porque o mundo de Mamon, ele nos é muito tentador, ele nos oferece muitas facilidades. E eu acredito que a gente está num exercício, né? Eu procuro pensar a pandemia assim como um exercício para todas as áreas das nossas questões morais. E eu acredito que essa pandemia veio nos trazer muitas lições, inclusive, né,
fazer com que a gente percebesse que nesse momento em que esse momento que nós atravessamos, as coisas materiais não nos valeriam, na verdade, de nada, né? Quem não tinha essa consciência, chegou a essa consciência, ou quem não chegou vai chegar mais tarde, porque a gente teve que praticamente aprender a não consumir. Eu já pensou, gente, aprender a não consumir as coisas, né? As coisas, porque não tinha nada para você, não tinha shopping para você ir gastar dinheiro, você não tinha lojas abertas para você comprar roupa nova para o final de semana, porque você não tinha festa para ir, né? Então não precisava comprar roupa. Então eu acredito que esse equilíbrio é muito difícil de fazer, né? Mas a gente vai tomando essa consciência, e vai se desprendendo, e a gente vai começando a viver, aprender que a gente pode dividir um pouco do que a gente tem, né? Se não fizer o óbolo da viúva, fazer o menos algum, né? Procurar alguma coisa que a gente possa acabar servindo a quem precisa. Mas esse império das riquezas é muito tentador, e as pessoas ainda têm muito deslumbre com ela, né? Então, nós vamos ainda ter que passar por muitas encarnações para poder aprender a verdadeira lição e viver as coisas do Cristo, né? Viver as coisas de Deus, como diz, servir a Deus ou a Mamon, né? Mas a gente está no processo, né? Eu acho que a gente está assim no bom senso, um pouco usa umas coisas de Deus, né? Faz uso das coisas divinas e também um pouco das coisas materiais, né? Estamos por aí, estamos na luta, estamos tentando conquistar né, essa coisa divina, esse sentimento divino. É isso. Marcelo. Muito bem falado, né, Tereza? Eu vou deixar já o Marcelo falar. Como nós dissemos aqui, né, essa pandemia é um chamamento da espiritualidade para que a gente reflita sobre como conduzindo as nossas riquezas, né, sobre o nosso egoísmo, sobre o nosso orgulho. É um chamamento. Vou usar metade do adjetivo que a Tereza usou. Nós, da classe média, estamos sob o império também das aparências, onde a gente precisa apresentar, né, ser de acordo com o que a sociedade estipula, mas é preciso dizer que a gente se sente bem assim, a gente quer consumir, a gente quer aparentar, enquanto você não é preciso que você pareça que é. E eu acho que a coerência para ser cristão aí é fantástico, porque independente se você está numa posição de poder e riqueza ou de pobreza, nos dois lados a gente tem pessoas extremamente orgulhosas e vaidosas, haja visto nós que estamos aqui, né? Então, eu acho que essa coerência, né? Eu estava reparando esses dias que a Eliane estava fazendo um trabalho, eu vou falar mais por mim, sirvo muito mais a Mamon do que a Deus, né? E foi engraçado, vale aqui, a mãe da Eliane estava, né? E quando ela falou o tema, e a mãe da Eliane disse, quem é esse Mamon? Não, é Mamon. Aí ficou essa brincadeira, sirvo mais a Mamon, né, do que a Deus. Então, eu sou um cara que sirvo mais a Mamon, né? Eu estou ligado nas coisas espirituais, mas na hora de servir, porque é só eu fazer um balanço daquilo que eu penso a maior parte do meu tempo. Aquilo que eu dou maior parte da minha energia. Daquilo que eu falo a maior parte do tempo. Se eu fizer um balanço, não são as coisas espirituais. Não são. É preciso repensar. Quando a Eliane falou sobre as riquezas, ela falou sobre a riqueza do tempo, a riqueza da inteligência, não caiu bem, não fiquei bem, entendeu?
Muito obrigado, gente. É isso aí mesmo, né? O importante dos nossos estudos, do estudo do Evangelho, é justamente causar essa reflexão, né? Para a gente buscar, como nós sabemos, nosso autoconhecimento, a nossa reforma íntima, né? Quando o jovem rico busca Jesus, né? Busca ter com Jesus e pergunta como que ele pode conquistar a vida eterna, Jesus responde, né? É para ele buscar guardar os mandamentos, o decálogo na época. E ele diz que ele já faz, que ele guarda todos os mandamentos, e o que falta? E Jesus diz: se queres a perfeição, o reino de Deus, vá, doe tudo que tens, volte e me siga. E o jovem rico saiu entristecido, porque ele não estava disposto a renunciar. Então, na realidade, esse jovem rico, ele chegou até Moisés, né? Que Moisés, com as suas leis necessárias para aquela época que até então não tinha nenhuma lei. Então, ele conseguiu chegar até ali, era Moisés, mas ele não conseguiu ir além, a Jesus, que é a misericórdia. Quando a gente não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mas a vivência vai nos mostrando o caminho para a gente escolher. A pandemia, como a Tereza citou, né, mostrou que a gente não consome. E mostrou muito mais. A gente não sai de casa para gastar roupa. Por que ficar roupa dentro do guarda-roupa dando traça? A gente doar, porque a gente não vai necessitar dela. Precisa de um monte de calça jeans, precisa de um monte de blusa se a gente não sai. Então, a gente vai aprendendo a não ser tão consumista, servir tão a mamon, né? A gente vai vendo mais o lado caridoso e dar, você diz o doar e o... Como é que você usou? A doar e doar-se, né? Doar o seu tempo e doar as coisas que sobram. Quando você se entrega... Na realidade, né? é dar ou doar. E quando você se dá o seu tempo, dá o seu ouvido, você está crescendo muito mais. Acho que a Tereza levantou a mão ali. Eu fiquei pensando aqui, né, na dificuldade, né, de um jovem rico, né? Jesus se virar para ele e dizer assim: para servir a Deus, larga tudo que tens e me segue, né? Então, eu fiquei pensando assim, como seria, né, essa situação, né? Porque a gente, eu tiro por mim, eu não me acho uma pessoa vaidosa, mas claro que a gente gosta de ter, nem que seja uma coisa, né? Assim, um relógio, né? E tal, de uma marca melhor, né? E aí, parece que isso tipo assim, é uma coisa que você faz para você mesmo, um agrado que você faz para dar um brilho na sua vaidade, né? Aí a gente ainda tem que dizer, mas eu não sou vaidoso. Mas eu gosto de ter um relógio de uma marca, eu gosto de ter mais de um relógio, né? Então é engraçado isso. E aí, eu sou uma pessoa que no dia a dia eu visto uma calça jeans, um tênis e uma camiseta. Essa é a minha roupa do dia a dia para ir trabalhar, até porque eu não trabalho
no banco, não trabalho, né? Eu trabalho muito escondida, então eu gosto de trabalhar à vontade. E aí um dia eu tava com os colegas de trabalho, né? E corri para a máquina de copiar, fui pegar um documento que eu tinha mandado emitir, e aí você não percebe o quanto as pessoas reparam você, né? Aí ele olha para mim e diz assim: Nossa, você com um óculos desse? Aí eu olhei assim: Ué, o que é que tem o meu óculos? Você já prestou atenção à marca do seu óculos? Aí eu disse assim: nem me lembro se tem marca. Né? Aí depois, quando eu cheguei em casa, que eu olhei para o óculos, digo, gente, não é que eu tenho um óculos de marca e não tinha me dado conta, né? Então, aquilo na hora, para você ver, né? Aquilo me deu uma vaidade, assim, um negócio, porque eu fui notada pelo óculos, né, de marca. Eu digo, gente, como a gente ainda é mamão ainda, né? Então, aí você diz, aí a gente costuma dizer, ah, mas eu não tenho vaidade, mas quando você é notada por uma coisa de, né, assim, mais especial que você, mais cara que você tenha, aí você gosta, dá aquele brilho no ego da gente, né? Então, isso demonstra o quanto a gente ainda tem que caminhar, né? Quantas pandemias a gente vai ter que enfrentar nas encarnações seguintes para trabalhar esse lado de Cristo dentro da gente, né? E ao mesmo tempo que eu me vi assim, eu imaginei Chico, como é que uma pessoa passa uma vida inteira, né, para terminar no quarto, né, de onde ele começou com uma cama, um cobertor e um pazinho de chinelo, e o máximo que ele tinha eram umas boinas a mais, porque como ele usava muito, ele gostava de ter de algumas estampas diferentes, né? Mas aí a gente vê, quer dizer, ele realmente, a gente vê que ele serviu a Deus, né? Serviu a espiritualidade e esqueceu ele passou pela terra sem precisar se envolver com as coisas da terra, né? Com essas coisas que lhe trouxesse, que lhe trabalhasse a vaidade. Então a gente vê que é muito difícil, né? Muito difícil. Só que a gente não pode desanimar, mas é muito complicado, né? Mas estamos na terra e estamos na luta, tem um dito. Júlio? Eu estava aqui pensando enquanto as pessoas comentavam, né? Boa noite a todos, primeiramente. Nós estamos na matéria, né? Mesmo até que nós não estejamos nessa vida tão material, ainda na vida espiritual, estaremos na matéria. Né? Então, nós vamos sofrer sempre a influência da matéria. Então, dessa forma, eu penso que é dificílimo você abrir mão das coisas materiais, porque você sofre essa influência. Nós ainda somos... Jesus, quando faz a proposta, ele está propondo que nós que se abra a mão do ter para ser. Né? Mas como abrir mão do ter vivendo sob a influência da matéria, rodeado de pessoas sob a influência da matéria, sofrendo a influência da matéria? E para ter uma vida evangélica, né? Abrir mão, como no caso do jovem lá, para ter uma vida evangélica. E aí eu pensava aqui comigo, eu acho que nem precisa ser um jovem rico. Qualquer um de nós, sem os conhecimentos que a gente tem hoje, nem sei se precisa tanto, né? Mas sem o conhecimento que tem hoje, alguém falar para você assim, um pregador, fala assim, olha só, vende tudo que é seu, distribui com os pobres e vem comigo. Você vai falar para o cara, meu irmão, tá maluco? Não é isso que vai acontecer? De verdade. Perdeu o juízo. Como é que eu vou abrir mão de tudo e caminhar contigo?
seguir as suas pegadas, seguir os seus passos. Então, eu acho que o que Jesus está trazendo para nós é uma referência, é um referencial. Olha, o caminho é esse. Vá traçando metas até chegar lá. Mas esse é o caminho, porque nós não estamos ainda aptos para abrir mão de tudo e seguir Jesus. Esse é o meu pensamento com relação à questão trazida. Tenho dito, muito obrigado, boa noite. Falou muito bem, Júlio. Jesus ali ele estava testando, né? Até que ponto realmente ele estava disposto a renunciar. Mas ele não espera de nós que a gente simplesmente abra mão de todos os nossos bens, doe todos os nossos bens. O objetivo não é esse. E nós vamos ver isso lá na frente, até com relação à utilidade da riqueza, né? Porque o problema não está no uso, está no desequilíbrio, está no abuso, está em não saber separar o supérfluo do necessário. É aí que está o nosso problema, né? E a reflexão é para a gente raciocinar que nós estamos ainda servindo a Mamon. Isso, a grande maioria de nós. Mas é para a gente refletir a quem mais a gente serve, de verdade. A quem mais estamos servindo? Porque estamos em construção, né? Nós ainda não chegamos a realmente ter em nós o reino de Deus. O caminho, estamos a caminho, mas a quantas anda esse caminho? Nós estamos seguindo mais pela porta larga ou pela porta estreita? É isso que nós precisamos, através do autoconhecimento, né? Buscar entender em nós. É esse o objetivo, né? As nossas riquezas, nós estamos utilizando de que forma? Nesse momento de pandemia, que estamos precisando conviver mais, que estamos convivendo mais em casa com os nossos familiares, de que forma estamos usando em casa as nossas riquezas? Não é? Então, é isso que realmente é importante. A proposta é essa da reflexão, né? E Jesus, ele vai muito além do que Moisés nos trouxe, né? Porque ele tinha uma visão mais positiva. Moisés era o não matar, não roubar, não cometer adultério, né? Por quê? Porque naquela época não existia lei, era preciso. E Jesus ele veio com uma visão mais positiva, mostrando para a gente que nós precisamos não só deixar de fazer o mal, como agir no bem. Né? Precisamos ir além. Então, perdoar, sermos indulgentes, né? Como já falamos, benevolentes. Pode falar, Marcelo. Eu acho que o Júlio, eu vi depois que o Júlio fez aí um comentário do apego, na verdade, não seria mesmo abrir mão do que se tem, mas ressignificar os valores daquilo que se tem. Né? Quando a gente se apega demais ao carro, à casa, à condição social, é o referencial que a gente precisa realmente mudar. Porque nós temos aí homens bilionários, extremamente humildes, e que fazem da sua fortuna, né, a fortuna alheia, né? Então, quer dizer, na verdade, é não ser possuído pelo aquilo que se possui. Eu acho que esse é o grande âmago, que é você se apegar às outras coisas espirituais e não às materiais, mas tendo as materiais.
Obrigado, Marcelo. É isso aí, possuir, né? Fazer uso e não ser possuído, que aí já entra no abuso, né? Como já conversamos. Então, muitos de nós, como a gente estava falando, né, da diferença de Moisés, né, para Jesus, muitos de nós, infelizmente, ainda não conseguimos chegar nem até Moisés, né? Quanto mais a Jesus. É outra reflexão que nós precisamos ter. Já conseguimos chegar até Moisés? Somos chamados também a refletir com relação à avareza, né? Dando continuidade. O avaro, normalmente, ele não consegue dar valor às riquezas que possui. Por isso, ele é tão apegado aos bens materiais. E quando eu digo riqueza, são as verdadeiras riquezas. As verdadeiras riquezas, né? Ele nem se apercebe delas. Então, ele se prende muito aos valores materiais. E se sente pequeno sem esses bens. Então, isso nos conduz a crises sociais, humanitárias. Esse apego, essa avareza, esse egoísmo. E daí é que surgem os grandes problemas. Há aqueles que guardam só para si, né? Tem aqueles avaros que guardam só para si. Tem aqueles outros que dão algumas migalhas, alguns trocados que sobram. E tem aqueles ainda que tiram de outros. Jesus nos convida a refletir sobre o tempo que estamos gastando para construir os nossos castelos de areia. Porque nós sabemos que daqui nada levamos a não ser o nosso aprendizado, as conquistas espirituais que adquirimos. Então, vamos refletir quanto tempo levamos gastando para construir esse templo, esses castelos de areia. Né? Nós estamos conectados com celular, com computador, né? Com pareceres que damos lá no Facebook, enviando e-mails. Mas nós estamos desconectados de nós mesmos, da nossa essência. Então, essas coisas são convites muito grandes para que a gente fique conectado o tempo todo com o exterior. E aí é que a gente tem que pensar nos limites que precisamos impor a nós mesmos. Para que a gente não perca, essa conexão conosco, para que a gente não vá se distanciando muito de nós mesmos, porque o retorno para casa, o processo de individuação, vai ser muito mais dolorido. Né? E Jesus nos diz que a renúncia, ela não é dolorida. Se for dolorida, não é renúncia. Né? Se for sofrido, se for uma coisa sofrida, triste, porque aí a gente fica, a Tereza comentou aí, né, sobre Chico,
a gente fica aí imaginando Chico triste, né? Mesmo diante de toda a renúncia que ele fez, dos problemas de saúde, te via Chico triste, Divaldo, Terezinha do Joana de Ângeles? Não. Pessoas alegres, porque a renúncia para eles não é sofrida. Ah, mas aí, quem sou eu, né? Eu tô... Chico, Divaldo, quem sou eu, né? Qual a diferença de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, para mim? Porque é confortável para mim pensar, né, para eu pensar, que eles são espíritos mais antigos, criados primeiro, por isso que eles são mais evoluídos moralmente. Quem diz? A única coisa que eu realmente sei é que eles renunciam mais. Por decisão, por vontade. Isso eu tenho certeza. Então, tudo, completando aí o que você falou, Júlio, tudo dentro de um equilíbrio é bom. O problema é quando nós deixamos de fazer uso e abusamos. Quem já ouviu, quando a pessoa está próximo do desenlace, né? Quem já ouviu a pessoa falar assim, ah, eu me arrependo de não ter comprado aquela Ferrari, me arrependo de não ter comprado aquela mansão, me arrependo de não ter comprado aquele relógio de marca, já próximo da sua passagem. Alguém já ouviu? Mas já deve ter ouvido, né? A pessoa falar, eu me arrependo de não ter estado mais próximo dos meus familiares, de não ter doado mais, de não ter visto o sol se pôr mais vezes. Isso a gente já ouviu ou soube de alguém que já falou. Então, não esperemos chegar até lá para que nos arrependamos. Né? E, diante disso, o Evangelho nos traz a passagem de Jesus em casa de Zaqueu. Né? Acho que todos nós conhecemos, né? Zaqueu era aquele homem rico, né? O cobrador de impostos e chefe dos publicanos, né? E ele queria muito ver Jesus passar, só que, por conta da multidão, por conta da baixa estatura, ele não conseguia. E aí ele resolveu subir no sicômoro para ver Jesus passar. E Jesus, ao passar, disse, Zaqueu, desce daí que irei hoje cear contigo na sua casa. Né? E ele ficou muito alegre. Né? Enquanto isso, os comentários, né, os burburinhos, nossa, mas Jesus vai cear,
né, na casa desse republicano, desse homem de má vida, né? Mas Jesus, ele veio para os doentes, né? Ele não veio para os sãos. E lá chegando na casa de Zaqueu, Zaqueu disse para o Senhor: Senhor, eu dou a metade de meus bens aos pobres. Se defraudei alguém, no que quer que seja, devolvo-lhe 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então, aí vem falar, né, do óbolo da viúva, né? Vem falar do homem que se redimiu. Ele foi além das leis mosaicas. Ele já chegou até Jesus na sua misericórdia. Esse negócio tá muito ruim. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos continuar. Então, dentro da parábola do mal rico, dando continuidade aqui no Evangelho, Jesus, ele nos convida a ampliar o conceito de riqueza material para as inúmeras outras riquezas que nós possuímos, não é? E que não enxergamos. Porque quantos Lázaros chegam até nós diariamente buscando ajuda nos mais necessidades mais variadas, e que nós simplesmente não percebemos. Porque nessa passagem da parábola do mal rico, falando brevemente, né, porque eu acho que a maioria conhece, era um homem muito rico, né, e o Lázaro, muito pobre, ferido, que foi pedir ajuda para esse homem muito rico, e ele nem se apercebeu de Lázaro, né? Deixando ali para os cachorros lamber as feridas de Lázaro. E os dois morreram, e na espiritualidade, o mal rico viu Lázaro no seio de Abraão. E aí ele, aos gritos, pede que Abraão mande Lázaro para que o Lázaro possa aplacar a chama que está queimando dentro dele. E Abraão diz que não é possível, e ele diz, né, então pede que Abraão permita que Lázaro vá até os seus familiares para contar para ele das coisas que ele estava passando, para que os familiares não cometessem os mesmos equívocos. E aí Abraão, mais uma vez, diz que não convém, porque os familiares não vão dar ouvidos, uma vez que eles têm Moisés, os profetas, e não ouvem, porque eles dariam ouvidos a um mensageiro espiritual, né? Então, ele mostra
para o mal rico que não é possível. Então, Emmanuel, no livro, ele diz para a gente que, na realidade, esse mal rico, ele ainda não podia ser ajudado, né, atendido nas suas vontades, porque ele ainda estava muito preso ao egoísmo. O que ele pediu? Primeiro para si, depois para os seus. Ele não pediu para todos os demais, né? Toda a população. Então, ele estava muito preso no egoísmo. É preciso, primeiro, um despertar. Então, muitas vezes, essa parábola ela é necessária para ver que nós, muitas vezes, somos indiferentes aos inúmeros Lázaros que chegam até nós diariamente. E somos como o solo impermeável da parábola do semeador. Precisamos ter olhos de ver esses Lázaros. E esses olhos de ver vai muito além desses aqui com que nós enxergamos. São os olhos da alma. Precisamos estar atentos, estamos? Deus, ele nos concedeu inúmeras riquezas. Riquezas da possibilidade do trabalho, da perfeição física, da saúde, da inteligência, do conhecimento, dos bens materiais. E nós estamos doando ou estamos indiferentes? Em casa, no trabalho. Como nós nos comportamos no nosso trabalho? Com alegria, com leveza, exemplificando? Ou nós estamos sempre taciturnos, chateados de ali estar? Em casa. Como está sendo a exemplificação, a distribuição, a doação dessas riquezas? Paulo, no capítulo 12 do Evangelho, por mais de uma vez, ele pede a Jesus que o libere de um espinho que tanto o incomoda. E Jesus, por fim, responde que o espinho, que aquela dor é fundamental para lembrá-lo de algo que ele precisa superar. Então, diante dessa passagem, nós podemos entender que os nossos espinhos, as nossas dores também são riquezas. O mal rico, ao fazer o desenlace, ele pede a Abraão que mande Lázaro alertar seus familiares sobre o que está passando, para que esses também não tenham o mesmo destino. Então, Abraão explica que não haverá proveito nisso, uma vez seus familiares, como já foi mencionado, eles não ouvem nem Moisés, nem os profetas, eles estão muito presos à matéria.
Então, como temos tratado os mensageiros que chegam até nós para nos alertar das coisas espirituais? Com crucificação, jogando aos leões, tratando como loucos. É assim que nós temos tratado. Então, nós somos aqueles familiares de Lázaro, que não damos ouvidos também, cegos ainda que somos. Então, dentro dessa reflexão, nós vamos dar continuidade para a parábola dos talentos. Se ninguém tiver nada para comentar, vamos dar continuidade para a palavra dos talentos, que também vai nos mostrar como estamos utilizando as nossas riquezas, né? A parábola dos talentos é um homem, né, um senhor, ele põe bem nas mãos de alguns dos seus servos, né, põe talentos, que naquela época era uma certa quantidade de ouro, segundo a capacidade de cada um. E aí, alguns multiplicam esses talentos, enquanto o outro não multiplica, jogando a responsabilidade por não ter multiplicado ainda no seu senhor, né? E esse senhor disse para que jogassem aquele servo inútil às trevas exteriores. Lá haverá choros e ranger de dentes. Então, primeiro, que nós precisamos lembrar que precisamos florescer aonde estivermos, nas condições que estivermos, né? Porque fomos nós que nos colocamos nessas condições. Nós estamos ali por conta das nossas escolhas. Não foi Deus que nos colocou, fomos nós. Então, é ali que nós precisamos estar. Então, vamos raciocinar que, como já falamos antes, a parábola dos talentos, ela vem já corroborar tudo que a gente já falou, né? Vem acrescentar que tudo nos é dado de acordo com as nossas capacidades, né? Nada que nós temos está fora do que podemos ter. Então, Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Se nós estamos diante daquela situação, é porque nós podemos passar por ela de forma proveitosa. Então, só vem a acrescentar a reflexão sobre como nós estamos multiplicando os nossos talentos, as nossas riquezas, as nossas oportunidades. De que forma? Né? Acentuando aí a nossa reflexão. Mas uma outra coisa que eu gostaria de que pudéssemos pensar, né, que pudéssemos comentar, é que, conforme a última frase aqui desse item,
né? Se nós podemos entender que está falando também aí sobre a regeneração planetária. Quando diz assim: e que se atire esse servo inútil às trevas exteriores. Lá haverá choros e ranger de dentes. O que vocês acham? Eu acho essa parábola, Eliane, bem bacana, né? E que traz várias vertentes assim para a gente poder pensar, né? Depois o Berlim vai falar sobre essa questão de não aproveitar, né? De não dar utilidade a tudo de bom que você recebeu, né? Enquanto um espírito simples e ignorante, como todos nós fomos criados, e aí, no decorrer do nosso desenvolvimento, né, intelectual, espiritual, social, a gente vem reconhecendo, né, a cada desenvolvimento que a gente se descobre, né, um pouquinho melhor, um pouquinho diferente do que a gente era há um tempo atrás, porque a gente não tinha nem ideia de reencarnação, mas vamos falar dessa encarnação mesmo, né? Olhando para essa encarnação, eu olho para a minha infância, eu não me via com... Não é com tudo isso que eu sei hoje, mas com os conhecimentos e habilidades, né, vamos dizer assim, que eu tenho hoje. Eu olhando para a minha infância, eu não me reconheço assim, né? Eu vejo muitas lacunas e o quanto que eu já caminhei, apesar de saber que falta muito ainda. Mas quando a gente não consegue fazer bom uso dos nossos talentos, né? O quanto que a gente perde, né, no tempo, vamos dizer assim, o quanto a gente estabiliza, podendo caminhar mais, ou por conta da preguiça, ou por conta da dificuldade, até do discernimento, o que é bom para mim nesse momento, que escolhas que eu posso fazer agora que vão me ajudar a caminhar melhor, né? Às vezes, companhias que você encontra na sua vida, pessoas que você encontra, você não aproveita para poder te ajudar, querem ajudar e você não aproveita, né? As chances que a vida te dá. Então, eu sou muito grata, sabe, por tudo que eu consegui enxergar de possibilidade, né? Do meu jeito de ser mesmo, meio atirado às vezes, mas que me levou muito a ousar, a tentar, né? Não desistir diante de certos fracassos, né? E eu me lembro até hoje, uma coisa que me marcou muito no meu ginásio, era um menino que desenhava beça, sabe? Ele era meu vizinho na frente, e acho que eu já contei isso uma vez. E eu não sabia desenhar, não tinha a menor habilidade para desenhar, ou eu achava que não sabia nada, né? Aí tudo que tinha da aula de arte, que a minha professora era muito boa, isso também me ajudou muito no meu caminho, eu pedia para ele desenhar. Amplie isso para mim, desenhe isso para mim, não sei o quê. Aí um dia ele falou assim, não, faz você. Virou as costas e foi embora, mas com uma grosseria, sabe? Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que me virar. Peguei o desenho, olhei, era uma ampliação. Aí eu olhei aquilo ali, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? E eu me esmerei, assim, me esforcei, né, para poder conseguir, e eu consegui. E dali eu comecei a ampliar, eu não faço nada de cabeça, né, só olhando, ampliação, mas eu amplio um desenho, se tiver do tamanho de uma parede, eu vou fazer. E aquilo me levou, né, a crescer nesse campo. Falei, às vezes um não, né, um pontapé te leva para frente, né? Então, achei muito importante isso na minha vida. Então, eu acho que a gente precisa identificar em nós, né, as nossas capacidades e ousar, sabe? Buscar fazer cada vez melhor, buscar se esmerar naquilo de dom, né, que recebeu. Então, eu tenho assim, algumas experiências bacanas nesse campo, nesse sentido. O Marcelo Berlim quer falar. Tenho dito.
É isso aí, Jaque. É o processo educativo, né? Porque quando nós não conseguimos caminhar conforme o devido, né, através de um processo educativo, as coisas vão sendo retiradas, mesmo que temporariamente, de nós, né? E, diante disso, também a questão que eu coloquei aí para comentário, né, com relação à regeneração planetária, né, e quando o Senhor diz para jogar o servo nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, né? Eu lembrei da situação dos exilados, né, de Capela, né? Que nós estamos entrando no mesmo processo de regeneração planetária. Pode falar, Marcelo. Eu acho que vou ter pouco a acrescentar, mas eu compreendo que semelhante atrai semelhante. Somos espíritos de terceira ordem, por isso reuniram todos esses aqui desse planeta, né? A gente é um planeta que também vai ascender agora, né? Ou melhor, ele já passou para a regeneração. Na verdade, agora são os espíritos regenerandos que vão agora se autodizer, né? Porque todo mundo é chamado, mas a escolha somos nós que escolhemos se ficamos ou se vamos. Então, eu entendo com a parábola dos talentos, que alguns de nós fazemos opções por não usar aquilo que temos. E eu ainda achei muito interessante, ainda sobre o efeito aí do Caminhos do Propósito, do Haroldo Dutra, onde ele fala que quando a gente faz aquilo que não está alinhado com o nosso propósito, é ilusão. E a sensação de tempo perdido é muito ruim. E aí, então, se nós conseguirmos encontrar, e a gente não tem só um propósito na vida, a gente tem alguns propósitos, talvez um central, mas a gente tem vários propósitos, tá? De acordo aí, principalmente com a nossa faixa etária, né? A cada faixa etária surge propósitos definidos e diferentes. Então, eu acho que a grande observação é que todo mundo aqui foi chamado, mas que a gente se faça escolhido. Isso aí. Obrigado. Que sejamos os escolhidos, né? E aí, refletindo sobre os perigos da riqueza, né? Vamos pensar, então, em qual a utilidade dela. Já entrando no item da utilidade providencial da riqueza. Bom, é preciso, né, que nós vejamos as coisas da matéria sempre visando a vida futura. Como sabemos que Deus é a causa primária de todas as coisas, então precisamos sempre colocá-lo à frente de todas as situações. Tanto na riqueza quanto na pobreza, nós devemos questionar o que Deus espera de nós naquela condição. E assim nós vamos construindo pontes, né? Nós vamos construindo pontes para o divino. Só que se a gente relaxa, nós nos desequilibramos, nós caímos dessa ponte. E aí, perdidos, nós vamos ter que tentar encontrar o caminho de volta. Jesus, ele disse que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Só que o problema, certamente, não está nas riquezas, e sim em nós, como a gente já tanto conversou,
nos nossos vícios, onde as riquezas, algumas, aguçam em nós esses vícios por conta do nosso estágio atual, principalmente o vício do egoísmo e do orgulho, que aí eles terminam puxando, né? Alavancando vários outros vícios. Tereza quer falar? Pode falar. Não, na verdade, eu queria só colocar que a importância da riqueza, né? A riqueza, ela existe para exatamente movimentar essa economia, né? E a gente poder, dentro dessa movimentação, dividir, né? Dividir o dinheiro, né? Entre as pessoas que necessitam de recursos, né? Então, na verdade, a riqueza ela é muito importante, né? O que nos leva ao pranto e ao ranger de dentes, como diz, né, no Evangelho, é exatamente o mau uso dessa riqueza. Né? Se a gente não fizer uso dessas riquezas, riquezas materiais, e das riquezas também, as riquezas que a gente possa distribuir em relação de ajuda, de acolhimento, em relação ao próximo, à nossa casa, ao nosso lar, nosso ambiente de trabalho, né, nós vamos sofrer essas consequências, né? Isso vai refletir futuramente na lei de causa e efeito, que a gente deixou de fazer, a gente vai, né, ter que construir, porque não é só, a gente tem que repor, né? A gente tem que repor. Então vai vir as dificuldades, né? E aí se a gente for entrar, como você falou, no processo da regeneração, né? Vai ter essa escolha, né? Do joio do trigo, né? Aquele que trabalhou mais, soube usar melhor essas questões morais, fazer essa distribuição da riqueza de forma geral, seja ela material, seja ela moral, né? Vai para um planeta melhorado, e aquele que assim não o fez, né, terá que construir tudo de novo num planeta com muita dificuldade, né? Então, a lei divina ela é muito, muito, muito importante, e a gente acaba tendo que fazer uso dela em algum momento por vontade própria ou por consequência das nossas más escolhas. É isso. Isso aí, ação e reação. Pode falar, Marcelo. Quero citar aqui também a riqueza intelectual, que me lembra muito Santos Dumont, quando compartilhou, pouca gente sabe, não sei, que quando ele inventa, né, o avião, ele deixa a patente aberta para qualquer pessoa que quisesse, né, utilizar da patente dele, pudesse assim o fazer, para que cada um tivesse a chance de ter o seu próprio avião. Então, ele é um grande inventor e deixa aí o legado intelectual dele aberto a quem quisesse usar. Obrigado. Obrigada, Tereza, Marcelo. Eu fico a imaginar que, na realidade, a pobreza ela também aguça os nossos vícios, não é? Quantas pessoas pobres corrompem, roubam, não se doam, né, em nome da pobreza, justificando a pobreza. Né? Então, também é uma prova difícil. A diferença está na abrangência. Né? O rico, seja ele intelectualmente, seja ele materialmente, ele é responsável
pelo progresso, para alavancar o progresso. Né? Então, quando ele utiliza mal as suas riquezas, né, há um atraso, ocorre um atraso, né? Então, o problema maior está na abrangência, porque, como disse Jesus, muito será cobrado a quem muito é dado. Então, como sempre, aí vemos, como já foi falado várias vezes, que o problema não é a riqueza, o problema somos nós, porque, como a Tereza mencionou aí também, a riqueza, ela é muito importante para alavancar o progresso. Então, que possamos ter em mente, né, que muitas vezes, eu gostaria até de perguntar aqui a vocês, eu sei que a gente já está em cima, né? Não, então não. Nós já ouvimos também muitas pessoas comentando assim, ainda bem que eu não sou rico, materialmente falando, né? Ainda bem que eu não sou rico, porque eu não conseguiria passar bem por essa prova. Gente, o que é no muito é no pouco, o que é no pouco é no muito. Se a gente não passa bem pela prova da riqueza, a gente não está passando bem pela prova da pobreza, não. Então, a gente precisa ter cuidado com as armadilhas da mente. Isso são armadilhas da mente. Na realidade, quando a gente tem a oportunidade, né, da riqueza e a gente se recusa, né, porque até certo ponto nós temos o nosso livre-arbítrio, a gente se recusa a vir com essa missão, nós estamos sendo omissos, covardes. Quando nós dizemos assim também, né? Eu sou um cisco, uma poeirinha, eu não sou nada no universo. Como nós já falamos das armadilhas da mente, é outra coisa que nós precisamos também ter cuidado. Porque, assim, falando por mim, se eu me imagino um cisco, uma poeirinha, eu imagino também as minhas potencialidades da mesma forma. Pequenininhas, como eu. Então, eu não posso muito. Quando Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós somos herdeiros, nós somos filhos do cara. Nós temos inúmeras possibilidades. Agora, o quanto nós estamos renunciando para realmente usar essas inúmeras potencialidades em favor do próximo é que é a questão. Então, mais uma vez, vamos tomar cuidado com as armadilhas da nossa mente. Com relação, já partindo aqui para o final, a desigualdade das riquezas,
Como nos ressalta o Evangelho, para quem tem uma visão materialista, uma visão de vida única, realmente fica muito difícil entender essas desigualdades, principalmente as mais extremas, né? Extrema riqueza, com extrema pobreza, né? Tem aqueles que são resignados no sentido de dizer, são os desígnios de Deus, né? Mas é muito difícil entender. Mas para nós que temos uma visão assim mais ampliada com relação às coisas espirituais, fica mais fácil, ou deveria ficar mais fácil, entendermos, né? Todas as experiências, elas são necessárias, como já conversamos, tanto a da riqueza quanto a da pobreza. E o Evangelho traz para a gente que o progresso não se daria se todos fôssemos pobres, né? Como se daria o progresso na ciência e tantos outros, né? E a mesma coisa se todos fôssemos ricos, porque ao dividir essa riqueza, não seria suficiente para impulsionar. Além de que, olha a harmonia aí, que coisa maravilhosa, a harmonia do universo. Além disso, nós precisamos passar tanto pela prova da pobreza quanto da riqueza. Então, tudo se harmoniza no universo. Está tudo aí, né? Nessa passagem aqui das desigualdades. Aqui tem uma passagem, eu vou ser bem breve. Se abusa da riqueza, não é através de decretos nem de leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem mudar momentaneamente o exterior, mas elas não podem mudar o coração. É por isso que só tem uma duração temporária e sempre vêm seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho, não na riqueza. Os abusos de toda natureza cessarão por si mesmos quando os homens moldarem suas relações pela lei da caridade. Como seria cômodo para nós, né, se Jesus falasse 1, 2, 3, acorda, e a gente acordasse do nosso transe. Mas, como diz a música Trembala, não é sobre chegar no topo e saber que venceu. É a caminhada que nos fortalece. E falando sobre acordar ainda, né, do nosso transe, eu gostaria, por favor, que a Patrícia colocasse uma mensagem para a gente encerrar. Digamos assim, uma ampliação, né, da palavra acordar. Você sabe o que significa acordar? Vamos começar separando as sílabas da palavra acordar. A-cor-dar, viu? Significa dar a cor, colorir, colocar o coração em tudo que faz. Dê a você a chance de acordar todos os dias, principalmente
nos mais cinzentos. Em que nós, então, possamos colocar vida nos nossos dias, e não dias na nossa vida, colorindo os nossos dias com atitudes de amor. Muito obrigada. Muito linda essa mensagem final, Eliane. Acho que nós recebemos uma vez no grupo do Damasco um videozinho curto que ia colorindo as paisagens. Acho que fala também, tem esse mesmo teor, né, dessa sua mensagem. Muito obrigada por mais essa contribuição, né? E a gente, como sempre termina, né? Mais um deverzinho de casa aí, mais um puxão de orelha para a gente. Vamos, ao deitar, né? Pensar aí como é que a gente está nessa caminhada aí, a quem que estamos servindo, né? Então, quarta-feira que vem a gente está junto, nós vamos fazer a nossa prece final para encerrar, e desde já agradecemos a todos que estiveram conosco até agora, e mais uma vez, muito obrigada, Eliane. Marcelo Berlim, então, para finalizar com a nossa prece. Jesus, acorda-nos, Senhor, da nossa pequenez espiritual. Dá-nos, Senhor, a coragem suficiente para irmos além de nós mesmos. Inicia-nos, Senhor, no processo de semente e ajuda-nos, Senhor, a florescer aonde nos plantaste. Jesus, esse é o momento único que passamos em nossas vidas, na vida de toda a humanidade. Ensina-nos, Senhor, a ser aquele que leva a tranquilidade e a paz, aquele que leva, Senhor, o conforto e o acolhimento. Nós, Senhor, trabalhadores da última hora, queremos ajudar. Então, Senhor, fortalece a nossa vontade de servir em Teu nome aonde estivermos. Mestre querido, abençoa cada um que aqui esteve, a cada lar aqui representado, a nossa irmã Carminha, que nesse momento passa por um processo pelo seu deserto. Ajuda ela também, Senhor. E todos aqueles que aqui hoje não puderam estar. Na certeza, Jesus querido, da Tua presença em nossos corações, dizemos: obrigado, Jesus. Fica, pois, conosco, hoje, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Ti. Graças a Deus. Quarta-feira, então, estaremos juntos novamente, se Deus quiser e Ele quer, né? Mas todos os nossos estudos estão gravados lá no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook, você pode acessar a qualquer momento. Fiquem com Deus e até lá.